Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Eu faço votos que vocês estejam bem. Tem sido bem difícil essa rotina de vocês estarem estudando por uma plataforma, por videoaula, mas infelizmente, meninos, ou felizmente, nesse momento é o que nós temos para estar encarando, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo de Simple Past, Part 2, ok? O Simple Past, nós estamos ainda trabalhando com os verbos regulares neste bimestre. O Simple Past, ele tem regras para os verbos principais. Lembrando, menino, que nesta estrutura da frase, nós utilizamos no Simple Past o verbo principal com o acréscimo da letrinha ed para fazer a base da forma do verbo. Então, aqui neste exemplo, nós temos aqui, ó, yesterday é uma expressão também que marca o passado. I visit my grandparents. Ontem eu visitei meus avós. Observe que aqui do lado da imagem nós temos o verbo to visit, que ele está na forma do infinitivo, e nós vamos acrescentar, adicionar aí o ed no finalzinho do verbo para compor a conjugação com os sujeitos. To visit significa visitar, é o verbo na sua forma infinitiva. O infinitivo do verbo é a primeira escrita do verbo antes de ser conjugado, em presente, em passado ou em futuro. Aqui no caso do inglês, nós acrescentamos para os verbos regulares a letrinha D, caso o verbo termine com a letra E. Nós acrescentamos ED ou ainda IED, caso o verbo tenha a regrinha do Y, ok? O Simple Past, ele é usado para indicar ações passadas já concluídas. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado, ou seja, ações concluídas. A formação, como eu falei para vocês, ele é formado com o uso do verbo principal, mas na forma negativa e interrogativa nós vamos ter o auxiliar did. Did é o auxiliar do Simple Past. Eu não sei se vocês recordam, meninos, que no Simple Present nós tínhamos o auxiliar do Simple Present. Nós tínhamos o auxiliar do e does para as formas do singular e do plural. Aqui no Simple Past nós não temos a variável para o verbo auxiliar. Usaremos did tanto para o singular quanto para plural e para todos os sujeitos. O acréscimo é feito da forma como eu comentei com vocês, em ed, ied ou d, dependendo da terminação do verbo, ok? No infinitivo sem a partícula to. Observe esse quadro, meninos, que nós temos aqui, ó, do verbo regular. Lembrando que o verbo regular são verbos que eles possuem regras. Os verbos irregulares no passado, eles são consultados em uma lista, porque eles não seguem regra padrão. Então, por não seguir a regra padrão, você precisa consultar nessa lista para você saber a escrita. Não é o caso dos verbos regulares. Vamos ver aqui as regras. A forma base, meninos, aí, é com ed. Vamos ver o exemplo aqui na frente. Walk, walked, play, played. Ou seja, nós utilizamos para o verbo caminhar e jogar, tocar, brincar, ed no final. Por que em play eu não vou tirar a letrinha Y? Porque antes dele vem uma precedência com uma vogal. Play, played, ok? Os verbos que terminam em e, como eu comentei com vocês, não é necessário você acrescentar mais uma letrinha e, uma vogal, você apenas acrescenta a letrinha d. Like, liked. Move, moved, ok? Verbos que têm a terminação em uma consoante e têm a precedência de mais a letrinha Y, você precisa mudar a letrinha Y para a letrinha I e também acrescentar o ED. Em carry, nós vamos colocar carried. Em study, studied.
tiramos a letrinha Y por conta de que ela tem precedência antes dela com consoante. Se for com vogal, nós não precisamos retirar a letrinha Y. Alguns verbos terminam com essa estrutura em CVC. O que é isso? Uma consoante, depois uma vogal e uma consoante. Quando a regra ela tem esse código em CVC, que é consoante, vogal, consoante, aqui diz em vermelho que nós precisamos dobrar a última letra. Então, plan, planed, stop, stopped. Então, aqui nós dobramos a última consoante. É uma regrinha que não pode ser esquecida também. Vamos ver aqui mais algumas regrinhas. Os verbos regulares terminados em E, nós acrescentamos, estamos aqui reforçando para que você não esqueça. Arrive termina com a letrinha E, acrescentamos apenas a letrinha D, arrived. Os verbos regular com apenas uma sílaba, mas que tem essa terminação com vogal, consoante, vogal, nós vamos dobrar também. A regrinha do Y já trabalhamos, repetir novamente. E também a regrinha do Y, só que precedência em vogal, ok? Cried, aqui no exemplo acima, ele termina com Y, mas nós substituímos pela letrinha I e acrescentamos ED, então fica cried. O verbo cry, que é o verbo chorar, ele fica na terminação no passado em IED. E o verbo que termina em Y, com a precedência em vogal, nós não mexemos na letrinha Y. Aqui nós temos expressões que vão marcar a frase no passado. Não seria o caso das nossas atividades, mas se você for fazer uma provinha onde você tem que decidir em usar entre simple present or simple past, você vai ter as pistas da frase para usar o passado, bem como no presente. Como se tratando do passado, as expressões que nós vamos ter será yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, ago, last week. Todas essas expressões, elas vão marcar dentro de uma frase que você precisa usar o verbo no passado. As traduções nós temos aqui ao lado na segunda coluna e na terceira coluna nós vamos ter alguns exemplos que eu gostaria de comentar com vocês. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Observe que a frase está na forma negativa e acompanha o verbo go, que é o verbo ir, o did not. Lembrando, meninos, que quando nós utilizamos a frase na negativa no passado, o verbo principal ele vai voltar com a grafia do presente. O que é isso? O uso do verbo did rouba a grafia do verbo principal, tanto no negativa quanto na interrogativa. Na forma afirmativa, nós usaremos sim o verbo principal com a escrita no passado. Lembrando que neste exemplo que eu coloquei aqui, eu não observei, meninos, me desculpem, mas eu utilizei alguns exemplos irregulares, no caso de go e do verbo was. Go é o verbo ir. Para dizer que fui ou fomos, nós utilizamos uma outra palavrinha, porque ele é um verbo irregular. Nós usamos went, ok? O passado de go. Me desculpe, mas realmente eu não percebi que tinha colocado esse verbo irregular. No próximo exemplo, também tem um verbo irregular. O primeiro verbo irregular que se trabalha na lista é o verbo to be. O passado de to be é was ou were, exatamente porque ele é um verbo irregular, ele não segue uma regra padrão. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi ontem, foi anteontem, melhor dizendo. She studied math last night. Aqui eu utilizei corretamente um verbo regular. Ela estudou matemática ontem à noite. Então, na forma afirmativa, o verbo principal, que está na sua grafia do passado, ele vai manter a regra. Quando nós fizermos a interrogativa e negativa, não.
Nesse exemplo aqui abaixo, meninos, nós vamos ter as duas formas que a gramática, melhor dizendo, ela vai admitir a escrita em travel com um L ou com dois L's, ok? Vai estar correto tanto com um L quanto com dois L's. I traveled to Brazil last year. Eu viajarei para o Brasil o ano passado. Eu viajei, ok? I'm sorry. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Então aqui, meninos, nós reforçando com vocês, nós usamos algumas expressões que marcam a frase no passado. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Para usar os verbos regulares nas frases afirmativas no Simple Past, nós precisamos trabalhar com a terminação. Recordando com vocês aí, aos verbos regulares, em E ou D, né, em E, nós acrescentamos a letrinha D. Se for em D, nós temos que acrescentar o finalzinho em ED. Aqui nós temos os verbos para vocês observarem: to love, to like, to arrive, to like. Todos eles no infinitivo: amar, mentir, chegar, gostar. E no passado, eles vão ter esse acréscimo da letra do ED ou do D. Ok, meninas? Nesse segundo caso aqui, aos verbos regulares que terminam naquela estrutura que eu comentei com vocês, eu coloquei assim para que você tivesse assim mais explicadinho aqui a estrutura desse código, meninos, em CVC. Você vai dobrar a última consoante se ele tiver essa terminação. Observe que nos verbos que eu coloquei aqui, eu deixei em destaque a última, que nós contamos da última letra para a antepenúltima. Última letra P, penúltima letra O e antepenúltima letra T. Quantas letrinhas tem após a antepenúltima? Não tem problema, não nos diz respeito. Nos interessa apenas contar da última para a antepenúltima letra, dobrando sempre a última letra e acrescentando o ED. Em stop, em control, em plan, em prefer, ok? Aqui na próxima regrinha também, aos verbos que terminam em Y, que são precedidos de consoante, nós vamos observar aquela regrinha que eu comentei com vocês naquele slide, que nós precisamos retirar a letrinha Y. E isso, meninos, é uma regra que você precisa seguir, senão você vai estar realizando a atividade de forma errada. Na próxima regrinha aqui, é a regrinha do Y com vogal, que nós também já trabalhamos com vocês. Aqui eu coloquei de um modo mais assim chamativo para você perceber que quando eu uso os verbos tanto no Simple Past, eles sendo regulares ou irregulares, vai seguir essa mesma regra aí, meninos. Por exemplo, no modo afirmativo, I played. Na interrogativa, did I play? Perceba que o play vai perder a grafia do ED, porque eu usei o verbo auxiliar did. No modo negativo, I did not play. Ou eu poderia colocar I didn't play. Eu não jogo, ok? Todos os sujeitos vão seguir com a mesma grafia, tanto do verbo principal quanto do verbo auxiliar. Então, aqui nós trabalhamos com essa nomenclatura: verbo principal, verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele vai anteceder ao sujeito na sentença. Isso aí não tem para onde fugir, a regra é esta. Observando que a única mudança que temos, meninos, é que o verbo principal, ele volta na grafia do infinitivo, ok? Apenas a grafia, não a tradução do verbo. E no modo negativo, na forma negativa, nós observamos que o did também ele vai ser usado antes do verbo principal, ao lado do not, para fazer a negação. I did not play, you did not play.
He did not play, she did not play, etc. Ok? Aqui, meninos, eu coloquei a estrutura para vocês observarem da forma negativa. Na forma negativa, como na interrogativa, o verbo principal ele volta para a sua grafia normal. Por exemplo, observe o exemplo aqui, meninos. Ellen did not visit London. Ellen não visitou Londres. Aqui na imagem, a personagem diz I did not visit London. Eu não visitei Londres. A Ellen diz. No segundo balão, a Louise diz I visit London. Eu visitei Londres. Então, meninos, vocês observam que o uso do did é uma regrinha que você precisa perceber e você precisa utilizar na forma negativa e na forma interrogativa. Aí você pode surgir a dúvida de pensar assim, e na forma afirmativa eu nunca vou usar o did? Vai, porque did é o passado do verbo do. Do significa fazer. Só que no inglês ele é utilizado na forma negativa do simple past como verbo auxiliar, tanto na interrogativa quanto na negativa. Se ele for vir como o verbo principal na forma afirmativa, ele tem que vir no sentido de fazer. Aí você vai usar um exemplo. She did the delicious cake yesterday. Ela fez um bolo delicioso ontem. Aí sim. Quando ele for para a interrogativa, a frase fica Did she do the delicious cake yesterday? Ela fez um bolo delicioso ontem. E aí o verbo do volta para a grafia do presente, ou seja, da forma infinitiva. Negativa. She did not do the delicious cake. Aí eu usei as duas formas do verbo, o auxiliar did com o principal da escrita em do. Bom, meninos, tenham um bom dia, bons estudos. O Simple Past nós trabalhamos com vocês em outros momentos, mas eu coloquei as regras assim bem repetidas para você, propositalmente bem para você estar recordando dessas regrinhas. Vou deixar uma atividade também na plataforma do GR8, bem como disponibilizar as imagens dos slides. Não é necessário copiar no caderno. Se você tiver como imprimir o conteúdo para o seu estudo particular, ótimo. Se não, pode estar consultando os slides ou outros sites para você obter bons estudos, ok? Até a próxima!